Olá, nós estamos iniciando o nosso Momento Empresarial e estamos aqui hoje com o nosso amigo, nosso pastor, nosso contador, Elias. Fique ligado conosco. Muito bom estar com você neste Momento Empresarial. Dá licença, eu vou tirar agora a minha máscara para poder falar melhor para vocês, mas nós estamos aqui bem distantes e eu gostaria de começar a conversar aqui com o nosso irmão, nosso amigo Elias. Ele é contador, ele tem algumas especializações, é um profissional. E eu gostaria, irmão Elias, de perguntar para você sobre como está agora, no atual momento, o nosso Brasil e o mundo sobre o ponto de vista econômico. Muito bem, eu vou fazer um breve histórico do que aconteceu basicamente de fevereiro para cá. O Brasil ele vinha num crescimento tímido, mas tinha perspectiva muito boa para esse ano, mas com a chegada da pandemia, os mercados entraram em colapso, começando lá de fora, e isso impactou muito aqui. Então, nós chegamos no fundo do poço no mês de fevereiro, março, quando a nossa bolsa atingiu os níveis muito pequenos. Hoje ela está recuperando. De maio para cá, ela vem num crescimento muito devagar, mas a expectativa é que no segundo semestre desse ano ainda, a gente começa a ter uma gradativa recuperação. E esperamos que o coronavírus vá embora e que o Brasil volte a retomar o seu crescimento normal. Eu queria também perguntar para você sobre o ramo alimentício. Desde o início é considerado primeira necessidade, né? Supermercados, padarias, e esse segmento está aberto, continuou aberto, não se fechou, e é a primeira necessidade. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo sobre esses ramos e outros ramos que tiveram que fechar parcialmente e outros que tiveram que fechar totalmente. No início da pandemia houve uma corrida aos supermercados, porque historicamente o Brasil não tem esse modelo de correr para o supermercado fazer estoque. Isso vem lá de fora. E no início houve, mas as autoridades orientaram a população da não necessidade. E o que foi permitido ficar aberto durante esse período são aquelas atividades onde que demanda o dia a dia, que é a alimentação, farmácia, supermercado. Os outros segmentos tiveram que fechar. Então, por isso que o Brasil está hoje começando a crescer novamente. Porque as empresas que necessitam de trabalhar 24 horas, porque é o gênero de primeira necessidade, trabalhou com um contingente pequeno. Mas o Brasil não parou. Mas a parte que parou pode afetar o Brasil no futuro. Eu vi também em noticiários que o desemprego nos Estados Unidos foi muito grande, muito forte. Como que o senhor compara o desemprego no Brasil, que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo nos Estados Unidos? A pandemia nos Estados Unidos ela chegou mais violenta do que no Brasil. Lá eles atingiram 25, 30 milhões de desempregados. Mas o governo logo ele repôs, ele mandava um cheque para cada residência de $1.000. No Brasil, pesquisas recentes demonstram que nós temos hoje 28 milhões de pessoas que estão desempregadas. Claro que os 28 milhões não são oriundos da pandemia, porque a gente já tinha cerca de 12, 13 milhões. Então isso no total, né? 28 é o total, mas 13 milhões desses 28 já era o pessoal que vinha desempregado pela crise que o país vinha sofrendo dos governos anteriores. E o que acontece? Enquanto a economia
do Brasil não voltar e as indústrias começar a contratar, a gente vai ter um problema muito sério. Uma coisa que eu estive analisando é o seguinte: muitas empresas hoje estão trabalhando em home office. Algumas atividades são possíveis fazer de casa. Provavelmente, as grandes empresas vão fazer uma análise porque muitas coisas deixaram de fazer nesse período. Então, eu acredito que eles vão acabar reduzindo os seus quadros de funcionários em decorrência desses home office. Porque você não precisa mais ter um contingente muito grande dentro da empresa. Se a empresa já está 3 meses trabalhando em home office com metade do seu quadro, então essa vai ser uma estratégia para que eles façam reduções. E talvez esse nível de desemprego ele tende dos 13 milhões passar para 15, alguma coisa assim. Elias, você é um profissional que trabalhou 40 anos no mercado, né? E está ainda em plena atividade, está com muita saúde, conhece, entende do mercado. Eu ouvi o ministro Paulo Guedes, quando começou a pandemia, um pouquinho depois do início, ele falando e preparando já alguma coisa para depois da pandemia, para haver uma alavancagem na economia brasileira. O que você espera, né, da agora para frente, que parece que o pico está passando, né, aqui no Brasil, o pico da pandemia. O que o senhor espera da agora para frente, a retomada da economia? O ministro Paulo Guedes, até um tempo atrás, ele até listou e mandou lá para o Congresso Nacional uma lista de projetos que eles tinham já enviado para lá. Mas eu ouvi nesse final de semana de que ele também já se manifestou da necessidade de fazer uma reforma administrativa. Hoje, inclusive, nos noticiários foi veiculado que nesse plano administrativo eles vão rever os valores dos salários dos servidores públicos de entrada, a questão da estabilidade, porque hoje, quando um servidor público presta o concurso e passa, e ele inicia a sua atividade, ele já tem estabilidade. Então, eles querem alterar para que tenha, no mínimo, uma faixa de tempo de serviço para adquirir uma estabilidade. Agora, o Brasil vai precisar de muito investimento, principalmente na área da construção civil, que o Brasil tem muita coisa para ser feito, tem muitas outras no agronegócio, tem muito investimento no transporte, na saúde, para poder alavancar o crescimento desse país e gerar mais emprego. Então, nessa questão aí da agricultura, da pecuária, o Brasil sempre foi forte, né? Sempre foi forte nessa área. Nós vemos aí sempre ano a ano, recorde de produção. Na pecuária, na agricultura, o Brasil exporta muita carne, o Brasil exporta muitas frutas e o Brasil é forte nessa área. Na sua visão, o senhor acha que o Brasil vai continuar crescendo na agricultura e na pecuária? Eu creio que sim. Inclusive, nessa época, o agronegócio, a agropecuária, a parte de grãos, onde ele é muito forte na exportação, provavelmente não deve ter sofrido muito com o impacto, porque isso está muito voltado para o campo. E a gente viu que a questão da pandemia atingiu os grandes centros. Então, o agronegócio, a agropecuária, ele vai continuar crescendo, porque o Brasil ainda tem muita área ainda boa para plantar e para poder crescer. Ele é o maior exportador de grãos do mundo. E a população, a cada dia que passa do mundo, vai crescendo, todo mundo precisa comer. Então o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, se os nossos dirigentes, lógico, deixar o Brasil crescer. Certo. Voltando um pouquinho agora para o coronavírus, a gente vê noticiários, né? Todos os dias a gente vê algumas notícias, como que está caminhando isso aí no Brasil e no mundo. E eu vejo aqui os noticiários que, na maioria das vezes, eles falam sobre número de morte, falam sobre número de ativos, mas, na maioria das vezes, não falam sobre o número de recuperados. Estava olhando hoje que
tem 500 e tantos mil recuperados, número maior do que o número de ativos, que são 400 e poucos mil. Eu acho que é importante falar o número de pessoas que estão morrendo para haver uma prevenção. Acho que é importante também falar sobre o número de ativos para ter, né, para a população saber. Mas eu acho também importante falar quantas pessoas são recuperadas, né? Quer dizer, o número já é maior do que os ativos. O senhor também acha dessa forma? Eu creio, porque quando a gente mostra o número de pacientes recuperados, isso mostra que nós estamos chegando mais próximo da cura. Os remédios que estão sendo utilizados hoje, ele tem um potencial. Eu estava olhando os números de ontem, nós já chegamos a mais de 50 mil óbitos. E tem muitos casos de infectados. O que acontece é o seguinte, o isolamento ele é importante, mas não é para todo mundo. Quando você mostra tantos infectados, tantos óbitos, quanto que curou? O problema é que a informação é muito complicado. As pessoas estão correndo para poder tentar salvar as vidas. Só que tem que ter alguém para fazer essa contabilidade. Mostrar, ó, de 50 mil óbitos, nós já tivemos 500 mil curados. Isso significa 10 vezes mais. Então, é importante que os números sejam confiáveis e as secretarias de saúde de todos os estados têm que trabalhar em prol disso. Muito bem. Muitas empresas, pequenas empresas principalmente, já fecharam as portas, né? E eu creio que ainda pode acontecer muitas dificuldades para os empresários do nosso país, né? Eu sempre falo, Elias, que o empresário é o nosso parceiro, né? São pessoas que são parceiras nossas, nós dependemos deles, eles dependem de nós, a pessoa física, mas nós dependemos deles também. Quer dizer, nós precisamos de bens e insumos para comprar, precisamos de alimento para levar para dentro da nossa casa. Então é importante o Brasil ter, né, um empresariado sólido e forte, né? O que o senhor acha, no seu ponto de vista, o senhor que tem uma experiência aí de 40 anos no mercado de trabalho, principalmente indústria de cimento, né? De fabricação de cimento, o que o senhor acha que o país deve fazer para fortalecer as empresas, de um modo geral? O pequeno empresariado ele é importante, porque hoje, para você ter uma ideia, uma boa parte das empresas ela vem de uma informalidade. O governo ele vai ter que criar linhas de créditos e ser menos burocrático na abertura de empresas e também dar oportunidade de investimento para essas pequenas empresas. O varejo hoje ele é muito importante, porque as pessoas, quando vai comprar, ela vai no varejo, ela não vai nos grandes produtores. Porque os grandes produtores produzem e entregam para os distribuidores que distribuem para os pequenos varejistas. As comunidades, eles não vão nos grandes centros, não vão nas grandes empresas comprar. Eles vão nos varejistas, que são os pequenos empresários. E o pequeno empresário é aquele empresário que recolhe imposto, que mantém a sua casa em ordem, a sua empresa, que emprega gente. Eles empregam gente. Então isso é importante. O Brasil vai ter que ter um olho voltado para o pequeno empresário. Porque os grandes empresários já têm as facilidades dos créditos, do BNDES, dos bancos de desenvolvimento dos estados. Agora, o pequeno tem que dar uma prioridade a eles também. Ok. Eu queria entrar agora no assunto de infraestrutura. Nós sabemos que o Brasil está crescendo, mas precisa crescer ainda muito mais no ramo ferroviário, né? No ramo rodoviário, quer dizer, em rodovias, melhorar as nossas rodovias, implantar ferrovias, melhorar a que nós temos, né? E isso é um trabalho pesado que custa muito dinheiro e custa mão de obra especializada. Mas também é algo que dá muito emprego e também é algo que alavanca a economia do país. O senhor vê que o Brasil tem feito alguma coisa nesse sentido para alavancar esses setores do nosso país?
Na realidade é o seguinte, o Brasil é um país extremamente rodoviário. O Brasil, ele na década de 80, 70, ele abandonou as ferrovias. E quando a gente olha para fora, o mundo lá fora, os grandes países continuam investindo em ferrovias, em trens de alta velocidade, em transporte de insumos. O Brasil basicamente desistiu da ferrovia. Hoje a ferrovia que tem, ela pertence a grupo privado, que tem como objetivo transportar o seu produto. E o que sobra de excedente vende para o mercado. O Brasil precisa voltar a crescer nesse tipo de infraestrutura, criar rodovias, porque a rodovia transporta muito mais. E também não pode deixar de investir na rodovia, porque o Brasil hoje depende basicamente de caminhão. Tudo bem, o caminhão vai aonde que o trem não vai. Mas se a gente tiver porto seco para poder fazer o transborde do caminhão para o trem, o Brasil vai crescer. Agora, isso precisa de infraestrutura, precisa de dinheiro, precisa de empresas capacitadas para fazer isso, precisa de licitações. Então, a infraestrutura de transporte do Brasil hoje ela é muito pobre, porque depende basicamente de autônomos, que são os caminhoneiros. Então, eu já ouvi o ministro Tarcísio da Infraestrutura falar algumas vezes, sou fã dele assim, não o conheço, né? Claro, pessoalmente, mas a fala dele, a forma como que ele administra, que ele gere lá esse ministério, achei ele uma pessoa muito competente, sabe, ministro Tarcísio. E ele fala assim com uma clareza de entendimento para a população muito grande. E ele fala que o Brasil está, né, aumentando, inclusive a ferrovia Norte-Sul, né, está implementando, está trabalhando, tem colocado inclusive batalhões do Exército, né, trabalhando, ajudando em alguns trechos de algumas rodovias e etc. Então eu espero que o nosso país tenha uma melhora significativa nesse ramo, sabe? Então, assim, eu tenho esperado isso, né? O que o senhor acha de perspectiva para o futuro? Eu acho o seguinte, que o Brasil ele tem tudo para dar certo, em todos os níveis, tanto na educação, como na parte de transporte, como na economia, como no agronegócio, como na indústria de base. O Brasil tem tudo para dar certo. O que a gente precisa é desburocratizar as questões das aprovações, da liberação de dinheiro. E é aquilo que você falou, o ministro dos transportes, ele é uma pessoa voltada para a área de transporte. E eu acho o seguinte, que tem que colocar a mão de obra que tem conhecimento para gerenciar esse tipo de coisa. E não colocar isso na mão de empresas privadas e não ter gerenciamento como aconteceu no passado. O Brasil tem tudo para seguir e ser um país que cresce muito mais do que cresceu até hoje. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Foi muito bom, né, esse papo aqui, essa conversa aqui. Nós temos aqui alguns livros, né, de pastores aqui, um livro do pastor Kleber Agapito, Os Efeitos e as Consequências da Desobediência, do pastor Jorge Linhares, temos também Águia ou Galinha, né, Formando uma Geração, e temos vários outros livros que você pode participar, que nos ajuda muito. Pastor Elias, eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor poderia falar para o pessoal que está nos assistindo, e o senhor poderia se despedir, nós estamos chegando ao final. Tenho sim. Perseverança é a palavra. A Bíblia diz que coisas novas virão e coisas boas. Crê no Senhor Jesus, que Ele vai te dar a vitória. Nós vamos passar por essa. Assim como já teve muitos outros eventos sobre a face da terra, que Deus deu o livramento, essa vai ser mais uma que nós vamos passar também. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de falar com você que nos assiste, né, que o pior momento eu creio que já passou.
né? Nós já tivemos essa experiência aí, eu creio que as coisas estão começando a melhorar. E eu falo com você, tenha fé. Vamos ter fé no Senhor, vamos ter fé em Deus, né? Vamos estar fortalecidos em Deus para superar todas as adversidades, todas as dificuldades, para superar todos os problemas com força, com dedicação, não é? Com muita habilidade, pedindo a Deus que dê sabedoria a cada um de nós vamos continuar rompendo. Muito obrigado. Mais um momento empresarial do Culto dos Empresários, do pastor Kleber Agapito. Eu convido você para participar conosco. Fique ligado no nosso próximo programa, segunda-feira, às 10 horas da noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua empresa, em nome de Jesus. Gostaria de apresentar esse livro, um livraço, um livro que pode ajudar você a desfrutar de muitas promessas de Deus, os efeitos e as consequências da desobediência. Você vai crescer porque esse livro, Deus deu a graça ao pastor Kleber Agapito de preparar e colocar de uma forma prática lições maravilhosas que edificarão sua vida. A obediência deve ser um princípio de vida. Onde começa a obediência, os efeitos da desobediência, abandonando a desobediência e aprendendo com Davi sobre a obediência. Você vai ser edificado. Ligue agora, Editora Getsemane, 3491-2266-31 é o código de Belo Horizonte. Os efeitos e as consequências da desobediência. Kleber Agapito, Editora Getsemane, Belo Horizonte.